Boa tarde. Aguardando para mais uma live. Hoje tá friozinho aqui em Curitiba. Vamos ver como é que tá lá em Dublin. Oi, Cida, boa tarde. Mariana. Tava aqui dizendo que por aqui tá friozinho, né? Vamos ver em Dublin como é que tá a temperatura. Olá, Carlos, Josiane. Aguardar mais uns minutinhos aí o Alexandre chegar. Aqui no Pilarzinho, Cida, também tá um frio. Oi, Fábio. Vamos ver como é que tá o Alexandre aqui. Olá, Jordana. Esse é o momento de espera. Hoje a live é sobre carreira internacional. O Alexandre vai contar um pouquinho da sua trajetória, de uma carreira empreendedora e vamos saber mais a respeito. A gente está com 4 horas de fuso. O Alexandre já chegou, vamos ver ele entrando aqui. Já está chegando, já está entrando. Conectando. E aí, Oi, tudo bom? Alexandre, tudo bom? Eu estava aqui conversando que a gente está fazendo uma live, eu aqui no Brasil, Curitiba, friozinho, e você aí na Irlanda, Dublin. Como é que tá a temperatura por aí? Tá sol hoje, já até hoje tá bonito agora. Tá Deixa eu bonito? ver, tá. Não tá ruim, vamos ver como é que tá. Aqui a gente tá com 12 graus. Deve estar uns 16 graus. Para Dublin tá uma temperatura agradável. Tá, Dublin tá excelente. A Isabel entrando, Daniel. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Vamos ver aqui, eu tô com volume, probleminha com volume. Vamos ver aqui o que eu tenho que fazer. Miriam. Tem bastante gente aqui. Eu acho que o assunto hoje vai esquentar aqui, Curitiba. Pelo menos aqui vai ficar quente a conversa. Aí tá quente? Qual a temperatura aí hoje? Aqui tá 12. Eu tô falando que a nossa conversa vai esquentar um pouquinho a tarde Ah, as curitiana. conversas. Ah, isso mesmo. Legal. Bom, Alexandre, aqui já são 2h05, 6h05 aí. Primeiro quero Se não, agradecer são sua. 6 e 5. Oi? 6 e 5, isso mesmo. Quero primeiro, algumas pessoas ainda não me conhecem, então quero me apresentar, falar um pouquinho do que vai ser o bate-papo hoje. Depois eu vou deixar a palavra aí com você, tá bom?
Bom, eu sou a Tá, Rosane joia. Martins, Headhunter, sou diretora e cofundadora da ProHuman, uma consultoria que atua em atração, desenvolvimento e gestão de talentos. E esse ano a gente está, desde o começo do ano, a gente está trabalhando um pouquinho assuntos sobre carreira. Na terça-feira a gente falou sobre carreiras inspiradoras e hoje a gente vai falar sobre carreira internacional. Muito mais do que carreira internacional, a gente vai falar sobre protagonismo, né, Alexandre? Porque você tomou as rédeas da sua carreira e faz acontecer, né? Queria que você se apresentasse e já começasse, né, da sua trajetória lá na high school, onde você foi para os Estados Unidos estudar, permaneceu por algum tempo e aí está andando aí pelo mundo, né, desenvolvendo aí a sua trajetória de carreira. Tudo bem, tudo bom. Então, vou me apresentar. Meu nome é Alexandre Ferreira, eu sou engenheiro civil, tenho 40 anos. Eu decidi sair do Brasil. Na verdade, eu saí do Brasil quando eu tinha 14 anos, né? A minha família acabou se mudando para os Estados Unidos. Foi onde eu acabei passando a maior parte da minha adolescência e a minha vida adulta nos Estados Unidos. Morei lá por 15 anos. Fiz o colegial nos Estados Unidos, fiz a faculdade de Land Surveying lá, foi lá que eu aprendi a fazer topografia. Para quem não sabe, assim, ramo nos Estados Unidos, um curso superior que seria o topógrafo, né? Ele trabalha em conjunto com o engenheiro. Então, ele é um curso superior. O engenheiro não consegue desenvolver o projeto dele sem o topógrafo. Sim. Ah, e, assim, eu trabalho na construção desde que eu saí do colegial. Entendeu? Eu me formei na high school lá. O meu irmão mais velho também é engenheiro civil, né? Hoje em dia eles têm uma construtora lá, mas na época ele trabalhava para outras firmas de design. Então, logo quando eu me formei no colegial, eu não tinha muito noção do que eu queria. Não sabia o que eu queria fazer da vida, qual que seria a minha profissão. E foi quando o meu irmão falou assim: "Ué, você gosta de computador?" Gosto. Então, por que você não vem trabalhar com engenharia civil fazendo desenho? E foi assim que eu acabei me envolvendo, assim que eu criei gosto pela coisa e acabei nessa carreira. Legal. E aí você ficou esses 14, 15 anos nos Estados Unidos e depois você teve uma passagem pelo Brasil. O que que motivou você a retornar para o Brasil depois de tanto Sim, o que acabou acontecendo? Depois, eu conheci a minha esposa nos Estados Unidos, brasileira, Vanessa, aqui com a e, gente, inclusive, e prestigiando, ela, validando? aham, ela tá assistindo aí. Tem que tomar cuidado que eu vou falar. Não, na verdade, o que aconteceu, nós nos casamos, tivemos o nosso primeiro filho lá, e a Vanessa já estava 7 anos nos Estados Unidos, né? Eu tava já o dobro do tempo, só que eu tenho família, meu irmão, meus pais que moravam lá e tal, então eu nunca senti falta de voltar para o Brasil, né? Eu tava com toda a minha família nos Estados Unidos, e a Vanessa, depois que a gente teve o filho, ela ficou meio que assim, homesick, né? Ela tinha saudade, queria que ia ter o contato da família dela, dos pais, junto com o nosso filho, com o Caio, esse contato de família e tal. E foi quando a gente acabou decidindo, pô, vamos. Isso aí aconteceu bem na época da Copa, né? Uhum. Ah, o Brasil tava com aquele super hype no Brasil, cheio de obras públicas, eles estavam com bastante projeto para estradas, pontes, os estádios, daí até as Olimpíadas. Então, naquela época, eu achei que seria uma boa ir para o Brasil. Eu nunca tive é, essa vivência profissional no Brasil. Eu não tinha a mínima ideia como é que era para o Brasil. Para mim, eu tava Curioso, né? ansioso para ir para lá, entendeu? Era uma coisa nova, era uma coisa que eu queria ver como é que era, entendeu? E você sabe que, assim, por mais
por mais que você more fora, você ainda sempre tem aquele amor pelo Brasil, né? Você quer ir, você quer conhecer, você tem aquela falta, né? E para mim era novo, então eu estava bem ansioso para ir para lá e a gente se planejou para ir, a gente levou a nossa casa inteira. A gente alugou um container, colocamos todos os móveis, colocamos a casa inteira. A gente se planejou acho, mais ou menos um ano para ir para o Brasil. Levamos a nossa casa, sofá, geladeira, fogão, tudo que a gente tinha, a gente levou para o Brasil. Então Mala, foi uma super mudança. mala e cuia. Foi de mala e cuia. Então, e daí essa experiência no Brasil eu acho que foi super bom pra gente, entendeu? É, foi uma experiência bem diferente de tudo que eu estava acostumado. O ritmo de trabalho, tudo que eu conhecia dos Estados Unidos, entendeu? Quando eu cheguei no Brasil, você acaba aprendendo, mas o ritmo do trabalho, você tem que aprender tudo de novo, entendeu? Porque é totalmente diferente. A vivência, esse que é o legal da parte de você ter uma carreira internacional, entendeu? Você mora num outro país, quando você vai, entendeu? Assim, para mim, o país de origem seria os Estados Unidos, né? Então, eu fui para o Brasil, eu era um estrangeiro no Brasil. Eu não tinha conhecimento nenhum de como funcionava, de como era uma vida profissional no Brasil. Inclusive, eu participei aí de auxiliar você na sua recolocação aqui no Brasil. E até o Márcio, que foi o seu chefe, até ele parabenizou e ele te chamava de americano. Você aqui é Americano, reconhecido isso como mesmo. americano. Não, e eu agradeço, isso foi super rápido, né? Eu aprendi bastante. Quando eu cheguei aí no Brasil, você me deu uma força. Foi super rápido o processo, né? A gente chegou, acho que em novembro, no final, em novembro de 2010. Acho que foi em novembro de 2010. Acho que sim. E em fevereiro eu já estava trabalhando, né? Porque assim, a gente chegou no final, bem no finalzinho de novembro, já estava entrando. E o Brasil, você sabe, né? Acho que quando chega na época natalina, já começa todo mundo já a sair de férias. E depois que passa o Natal tem ainda o Ano Novo, depois já vem o Carnaval, veio que. Você ainda estava me explicando que era super difícil, meu, essa não é uma época boa para procurar emprego. Tem que estar ligado, né? Tem que estar preparado, porque acontecem sim, mas a velocidade na realização do processo seletivo é um pouco mais lento, porque as pessoas estão tirando férias, então o requisitante às vezes sai, então esse cronograma ele é um pouco mais lento. Sim. Agora, eu queria saber, Alexandre, como que foi para você? Você é uma pessoa que veio com a cara e com a coragem de mala e cuia, como dizem aqui, e veio encarar essa nova realidade. Tudo bem que para você era o seu país, né, de origem, Brasil, brasileiro, mas era tudo novo, né? Porque você saiu daqui muito cedo. E como que foi a gente está aqui falando sobre tomar as rédeas da sua carreira. E nisto eu tenho que te parabenizar, porque é isso que você faz. O tempo todo é você que gerencia a sua carreira, o seu próximo passo. Não tem medo de correr riscos, né? De buscar felicidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque algumas pessoas, a gente vai dar dica aqui, ou tentar mostrar para essas pessoas que é possível, sim, quando você tem um objetivo de mudar de país, que é possível, não precisa ser só expatriado, mas é possível você fazer essa movimentação. Então, queria que você falasse um pouquinho a respeito. Com certeza. Eu acho, assim, quando a gente foi para o Brasil, como eu falei, eu não tinha nada, eu tive que correr atrás de tirar CPF. Eu sinto assim, vendo os brasileiros que acabam saindo, buscando a carreira internacional, ou vindo para a Irlanda ou para qualquer outro país, ou mesmo para os Estados Unidos, o processo que eu tive que passar quando eu fui para o Brasil foi o mesmo de todas essas pessoas indo para outros países, né? Porque eu não tinha documento, eu tive que ir atrás de tirar RG, CPF, abrir conta no banco. Então, assim, todas as dificuldades. E eu achei que ia ser muito simples, né? Eu lembro que eu fiquei super frustrado quando eu fui para o Brasil, porque o Brasil é um país muito burocrático.
Nos Estados Unidos, você aparece com a identidade da escola e eles abrem uma conta no banco para você, entendeu? Daí eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, eles precisavam de uma carta da empresa para abrir uma conta salário, era cheio de, entendeu? E eu não tinha comprovante de residência, eu não tinha comprovante, não, eu tinha conta de telefone, conta de água, não tinha nada no meu nome no Brasil, né? Então, assim, foi bem começar do zero. Ah, Você foi praticamente estrangeiro aqui no Brasil. e estrangeiro no Brasil. E eu achei que ia ser super simples, porque assim, poxa, que legal, tô indo para um país, eu falo a língua tal, vai ser super fácil, né? Eu sou brasileiro, tudo muito fácil. A, Gra- E a não, e foi Grace, super difícil. a Grace está falando que mas você tinha o português, não tinha a barreira do idioma. E é Não uma tinha questão barreira do você ter idioma. que acreditar e persistir também é um Ó, ingrediente bom. sim. Não, mas até que é engraçado, tanto é o Márcio, você estava comentando do Márcio. O Márcio acabou de me chamar de americano, porque eu lembro que quando eu fui para entrevista com ele, eu lembro que. Porque assim, exatamente o que você falou, eu era sempre muito. Ia com a cara e com a coragem, entendeu? Não tinha essa. Não tinha o receio. Eu acho que o lance que mudou bastante na minha. O que construiu a minha personalidade mesmo, esse lance de estar nos Estados Unidos, que você acaba sendo uma pessoa mais confiante, entendeu? Que você. Isso é um pouco cultural deles, entendeu? De lá, meter a cara e tal, resolver as coisas. Eu lembro na entrevista, né? Acho que foi a segunda entrevista que eu tive no Brasil. E eu ainda falei para ele, olha, você me desculpa, meu português, porque eu tinha dificuldade de lembrar as palavras em português. Eu falei, olha, você não se importa, às vezes eu vou jogar aqui umas palavras em inglês, você não se importa, não? Eu lembro que ele começou a rir, e foi assim que acabou pegando o apelido de americano, né? Aí ele acabou me contando que ele fez uma pós no Canadá e tal, e foi até foi uma história engraçada. Mas é isso aí, entendeu? Para começar, para você ir para um país, para mim foi bem difícil, entendeu? Começar a carreira no Brasil, aprender todas as coisas, aprender o ritmo, como é que funciona, o lance de. Eu lembro que era bem diferente o lance de ter uma hora de almoço. é, Como é que é? Aí no Brasil, eu acho que começa às 8 ou 9 da manhã, daí você tem a hora de almoço, trabalha até às 6. Eu nos Estados Unidos era muito rápido, né? Você tem na verdade, ninguém tira almoço. Os Estados Unidos é assim, funciona. Você tem a cada 4 horas trabalhadas, você tem 15 minutos de break, que é o 15 minutos do cafezinho. Só que ninguém tira em 4 horas. Então, eles juntam, passou 4 horas, deu a hora do almoço, você tira aqueles 15 minutos com os próximos 15 minutos. Então, é meia hora de almoço. E é um dia de trabalho lá, o normal, é 8 horas de trabalho. Então, se você começa às 7, 3 horas, você vai embora para casa. Não tem. O dia é muito mais corrido, super rápido, entendeu? Ah, e no Brasil era bem, sei lá, é o costume, é a cultura. Então eu demorei um pouquinho para me acostumar com isso. A Grace está perguntando aqui, tecnicamente, quais as diferenças de trabalhar nos Estados Unidos e no Brasil? Tecnicamente, assim, a engenharia civil nos Estados Unidos ela é um pouco diferente. Ela não, quando você se forma em engenheiro civil, ele é muito mais voltado a planejamento e cálculo. Você trabalha na parte hidrossanitária, você trabalha com fossas, design de saneamento, você não faz cálculo estrutural. Você faz uma faculdade para engenheiro estrutural, né? Então ele é bem diferente. O engenheiro civil brasileiro ele acaba sendo um engenheiro muito mais completo, né? Sabe fazer cálculo, ele sabe fazer design de elétrica, estrutura, ele mexe com uma variedade de áreas. E o engenheiro dos Estados Unidos eles são bem focados. Então é uma coisa, um engenheiro é uma coisa, outro engenheiro é outra. E agora você está em Dublin, né? Diferente ainda. Agora eu vim para a Irlanda, né? Foi uma época, a época que eu tive no Brasil foi um autoconhecimento, foi uma coisa assim, eu aprendi bastante, bastante aprendizado, né?
Mas, e também foi bom o lance de ter ido para o Brasil, que foi que eu acabei descobrindo que eu não queria ficar no Brasil. Ah, e daí, voltando ao lance que a Vanessa tinha vontade, que a minha esposa tinha vontade de voltar, ela também acabou desiludindo, entendeu? Porque é muito complicado quando você tem uma vivência fora do Brasil e você, quando você volta, porque às vezes você tem sempre aquele sonho, ah, eu quero voltar, minha família, tal, e quando você volta, você acaba meio se desiludindo, né, dessas coisas. Você não era aquilo que você pensava. Principalmente como eu saí novo, né, eu tinha aquele sonho do Brasil, aquela coisa de infância. E quando eu voltei, não era tudo aquilo, sabe? Você tinha, é uma imagem totalmente diferente. Conforme você vai ficando mais velho. Não tinha um apelo familiar, porque eu vejo muitas pessoas, executivos que me solicitam, que querem sair, que querem retornar para o Brasil por conta da família, né? Eles acabam fazendo as suas carreiras fora, a família está aqui, e muitas vezes eles voltam em função da Sim, família. mas não só a família, né? A família, amigos. Então, assim, eu tive que. Você acaba tendo que fazer amizade de novo. Então, no meu caso, ele foi mais fácil a decisão de ir embora do Brasil, porque você não tem muitas coisas para colocar na balança por família, amigos e tal, entendeu? De sair com a cara e a coragem e decidir para outro país. Né? Agora eu entendo muito bem, porque assim, você acaba conhecendo, ainda mais quando você mora fora, você acaba fazendo amizades com pessoas que você, uma amizade mais você acaba se apegando muito mais a pessoas que você mal conhece do exterior, que são da mesma nacionalidade, né? Então, e daí você acaba contando histórias e tal, e você escuta as histórias das outras pessoas, o pessoal morre de saudade. É complicado. É mais complicado ainda quando o pessoal vem com uma certa idade, entendeu? Você já vem adulto pra cá, então você viveu saiu desde criança, entendeu? Até fez faculdade, você já tem uns laços em raízes no Brasil. Então isso é muito mais difícil de desapegar, na minha opinião, né? Você, por exemplo, teve o apelo da infância, né? Puxa, vamos vivenciar novamente a sua cultura, né? Não tinha um apelo Sim, familiar, que muitos exatamente. têm, mas um apelo de infância. O Rocha, o Glauber, está perguntando qual seria a melhor área para especialização de um engenheiro recém-formado para ser contratado. Glauber, isso você está falando do Brasil, está falando Irlanda? Qual que é a sua dúvida? Porque para cada lugar a gente vai ter um foco, né? Então, hoje, assim, mesmo em outros países, uma área de especialização que está bombando na área da engenharia civil, na construção, é a área de BIM, que é Building Information Modeling, né? Essa área é uma área que, entendeu, conforme a tecnologia e tal, é uma área que você vai ter oferta de emprego tudo quanto é lugar, né? Isso daí tá bombando nos Estados Unidos, tá bombando na Europa. É, a parte profissional, entendeu? A engenharia civil está sempre seguindo nesse segmento hoje. Eu acho que a parte tecnológica, você sempre não tem erro, né? Aí na Irlanda, o que você tem? Você já está aí há 5 anos, né? Sim. E você é bastante articulado, né? Conhece muitos headhunters, inclusive ajuda pessoas aí nesse processo de recolocação. Sim, sim, sim. O que tá mais aquecido, se a gente for pensar no mercado de Dublin, no mercado da Irlanda? Então, o mercado de Dublin, o mercado da construção aqui está super aquecido, né? Então, e daí tem todo um lance que eles falta mão de obra. Por quê? O irlandês, ele se for, como é um país pequeno, um país, sei lá, tem a população aqui de 6 milhões de habitantes, incluindo a Irlanda do Norte, que é um outro país, eles têm falta de mão de obra. O pessoal é uma ilha. O pessoal faz faculdade aqui e acaba, entendeu? Depois que você terminou a faculdade, você é novo, como todo brasileiro que veio para cá fazer intercâmbio, o pessoal arruma as malas e vai para a Austrália, vai para o Canadá, vai para os Estados Unidos.
eles já falam a mesma língua, entendeu? Então, para eles não é dificuldade nenhuma morar em outro país. Ou às vezes eles vão aqui pro vizinho deles, para os nossos vizinhos aqui, que são os ingleses, vai para o Reino Unido. O salário é melhor. A, a cultura também de trabalho é diferente. Você atravessou aqui, eles falam aqui, atravessou o lago, né? Você já está ali, já é totalmente diferente a cultura deles. Eles estão muito mais adiantados que a Irlanda, né? Eles são muito mais rápidos, o método, a construção lá é mais rápida. Então tem uma falta bem grande de mão de obra. Então o lance dessa onda de bastante engenheiro, não é só brasileiro que está vindo para cá, né? Tem bastante engenheiro da Índia, tem engenheiro, eu conheci bastante da Ásia, entendeu? Tem bastante asiático aqui, as faculdades aqui estão cheias de estudantes internacionais, né? É uma coisa, porque o pessoal está vendo muito essa mudança no mercado educacional. O pessoal buscava muito os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é super caro, é absurdamente caro, né? O Canadá é super caro. Então, você fazer um curso superior aqui na Irlanda é muito mais barato que qualquer outro desses países. Coisa de 1/3 do preço. Vamos aproveitar, então, a pergunta do Carlos, que ele está dizendo assim, as empresas na Irlanda costumam ser sponsor para o visto para engenheiro civil somente para experientes ou também para recém-formados? Como é que você... Também para recém-formado. Então, como eu estava dizendo, tem muita falta de mão de obra aqui, de todos os níveis, Então, só para explicar um pouquinho como é que funciona a carreira do engenheiro aqui. O engenheiro recém-formado, ele já começa... Eles não têm... Eles não são da cultura de ter estagiário, né? Eles têm estagiário, mas o estagiário ele é só no verão, quando os alunos estão de férias. Imagina, você é estudante de engenharia civil, é como se você estudasse numa faculdade federal no Brasil, quando o horário você tem aula de manhã e de tarde, então não tem condições de trabalhar. Então eles só podem trabalhar nas férias, que seria no verão, seria agora, nessa época. Recém-formados, como é que ele começa? Ele começa na obra, geralmente com o assistente de um engenheiro para aprender como fazer marcação, locação de obra, né? Que seria o topógrafo no Brasil. No Brasil o engenheiro não dá não dá muito valor para essa profissão, entendeu? Geralmente é um tecnólogo que faz isso. E aqui é o engenheiro civil que faz essa alocação, a marcação da obra. Então, a maioria das vagas tem muita vaga nisso. Para começar, que é iniciante, que é um recém-formado. Às vezes eu falo bastante pro pessoal que eu acabo fazendo consultoria que é mais fácil você explicar, é mais fácil você conseguir uma vaga quando você é recém-formado do que quando você tem anos de experiência. Né? Porque quando você tem muita experiência, o pessoal já fica meio com receio, porque tem o lance, tem a barreira da língua, tem entendeu? A questão que você já tem experiência, mas você não tem experiência aqui, então sempre tem um learning curve, né? Você tem lá a curva de aprendizado. Então, as empresas ficam um pouco de receio. Poxa, só vou contratar essa pessoa com esse monte de experiência, mas ela está pedindo. Geralmente o pessoal pede, mas me põe numa função, quero começar. Aí as empresas acabam tendo receio. Poxa, mas se eu colocar ela numa função muito de iniciante, ela não vai ficar feliz, vai acabar pedindo as contas, vai procurar emprego em outro lugar. Então, sempre tem essa coisa, esse receio. É difícil de explicar para uma empresa como contratar uma pessoa com muita experiência, mas que tem uma barreira na linguagem, entendeu? O Diego está perguntando aqui, para conseguir uma oferta de trabalho, dá para conseguir uma oferta de trabalho estando no Brasil, ou seja, aplicando via Brasil alguma posição aí em Dublin? Tem, com certeza. Tem bastante gente aplicando. Tem casos de pessoas que conseguiram. Tem bastante casos de sucesso aqui na Irlanda de pessoas que acabaram aplicando pelo Brasil e conseguiram uma vaga. Tudo é possível, gente. Tudo é possível. São vários fatores que influenciam, entendeu? Um deles é sorte. Tem gente que tem muita sorte e consegue. Mas tem que lembrar que você acaba competindo com as pessoas, com brasileiros que eles já estão aqui, estão fazendo o curso, entendeu, de inglês, estão trabalhando como estudante, tem bastante, né?
estão como estudante aqui, estão trabalhando, já tem uma imersão na língua, no mercado, trabalham às vezes, assim, entendeu, num café ou em alguma outra área, já estão aqui, já sabem como as coisas funcionam e também estão aplicando para essas vagas. Então, E é você está mais, competindo com esse pessoal. e é mais rápido, né? Aqui acontece aqui no Brasil, quando eu conduzo processos seletivos e algumas outras pessoas se aplicam de outros estados, a preferência sempre é de quem está mais perto, né? Porque tem a questão de custo, tem a questão de tempo, tem vários aspectos que têm que ser levados em Sim, é consideração. muito mais fácil. Ele, entendeu? Liga, ele acaba pegando o currículo de uma pessoa que está aqui perto, entendeu? Já convida ela para tomar um café ou para uma visita no escritório, e tal, se conhecer, bater um papo, entendeu? Entender como é que funciona, como é que é a experiência dessa pessoa. Não que isso não aconteça. Hoje em dia, nós estamos na era entendeu? A Do Zoom, tecnologia. de teleconferência e tudo, mas agora, né? Isso acontece, mas sempre aquela parte, entendeu, pessoal, de você conhecer, da pessoa gostar de você, entendeu? Ainda Ter é, aquela conversa pessoal é muito importante, né? ainda é o olho no olho, né? O Olho presencial no ainda olho, faz exatamente. diferença. O, Exatamente. a Ana aqui tá perguntando como é que chama esse assistente de marcação de obra aí em Dublin. Então, esse assistente chama Setting Out Engineer, né? É um engenheiro de marcação, né? Ele não seria ele é um assistente do Senior Engineer, mas isso tudo depende do tamanho da obra que você tá, né? Tem obras que são pequenas, você é o engenheiro da obra. Você pode ser um recém-formado, mas você é o cara da obra. Ah, você tem que lembrar que o engenheiro, o que acontece aqui, o engenheiro, ele é a pessoa que lê o manual de instrução. É igual você ah, comprar um Lego e você tem que ler lá como é que é o manual de montar o Lego. Então o pessoal tem todos a peãozada da obra e você, o engenheiro, é a pessoa que vai ler o projeto, vai falar, constrói assim e tal. Então você está lá dando instruções para as pessoas, né? Então, e é uma excelente maneira de você ganhar experiência. É, eu acho, e é isso, é uma carência. O pessoal tem uma dificuldade de arrumar profissionais, entendeu? Para executar esse serviço. Então, por isso que tem tanta vaga e tem tanta oportunidade, né? Então, Então, assim, mesmo para pessoas, tem bastante gente aplicando para as vagas, pode não ter o inglês perfeito, entendeu? Mas você consegue pelo menos se comunicar e estão conseguindo emprego, estão conseguindo visto e tal. Porque então a Ana está aqui comentando que é o caso dela. Ela tem muita experiência, mas a barreira na língua. Então, assim, é mais persistência e se jogar mesmo e correr atrás se jogar. de aprender rapidamente, porque é só quando a gente está no meio do olho do furacão que a gente aprende, né? Então, muitas pessoas às vezes. Exato. É o que eu falo para o pessoal, que, entendeu? É bom você se preparar muito para a entrevista. Você tem que se preparar e estar na ponta da língua o que você vai fazer na entrevista. A entrevista é a chave e você vai conseguir o emprego. O resto você vai aprender e o inglês vai melhorar na vivência, na obra, entendeu? Então, você tem que se preparar muito para a entrevista. Você tem que sair muito bem na entrevista, né? Ah, e na entrevista vai ser entendeu? É só uma prévia do que você vai ter que fazer na obra. Então, essa daí você tem que se sair bem. Tem que Então, dominar. para você. E é um pouquinho assim, você tem que se preparar bem para a entrevista, entendeu? O resto você vai aprender na obra e vai conseguir, vai dar certo, entendeu? As pessoas aprendem. Existe alguma sugestão de curso full-time para conhecimento dos sistemas construtivos da Irlanda? A Ana está perguntando. Um curso full-time para. Para conhecimento nos sistemas construtivos da Irlanda. Algum curso específico para conhecer melhor a terminologia, alguma coisa que diferencie, que ajude? Tem os cursos rápidos. Um dos cursos que eu ofereço o curso do Setting Out, que é de como fazer marcação. Um curso de um dia, só para entendeu? Dar noção para as pessoas de como que faz a marcação e tal.
eu desconheço de outros, assim, técnicas construtivas. O lance é a mesma construção, é igual em tudo quanto é parte do mundo, né? Você ainda vai ter areia, pedra, cimento e ferro. Não tem jeito. Concreto é igual, não muda. Entendeu, gente? O que o Brasil, o Código de Obras do Brasil, ele é uma cópia da Europa. Não tem, eles não inventaram, eles não reescreveram. O, então, assim, o que muda é o linguajar, entendeu? São as gírias. Para mim, foi uma super mudança. Mesmo falando inglês, mesmo tendo 15 anos nos Estados Unidos, eu tive que aprender tudo de novo, porque várias palavras, muitas coisas. Forma, nos Estados Unidos tem um nome, forma aqui tem outro, né? Quando o fundo da escavação lá, que é para você verificar como é que tá o solo, tem um nome, aqui tem outro. É tudo diferente, entendeu? Então eu também tive que aprender isso tudo de novo, né? Então, eu acho que o mais importante que tudo é você, entendeu? Ter coragem e cair cara de pau, entendeu? E aprender, não ter medo, não ter vergonha, entendeu? De falar errado, as pessoas se entendem. Sem colocar na sua cabeça é o seguinte: você está precisando de emprego, você está desesperado por um emprego, mas eles também estão desesperados por um engenheiro, né? Diferente daqui do Brasil, que a gente está com uma demanda enorme de pessoas disponíveis e com poucas vagas. A Vanessa estava dizendo, está dando uma dica de aprender sobre a empresa que você está querendo entrar. Isso também é uma dica que eu ofereço quando eu faço programa de transição de carreira, que é assim, a gente tem a tecnologia, a gente tem que usar a nosso favor, o networking está aí. Então, tem vários fóruns dentro do próprio LinkedIn, ou eu vejo brasileiros na Irlanda. Então, trocar essas figurinhas, né? Você vai aprendendo mais, ouvindo, e aí você vai se aprimorando. A engenheira Kênia disse quais áreas mais requisitadas na engenharia civil que os profissionais que estão no Brasil, que pretendem ir para a Irlanda, devem dominar mais. A gente até falou um pouquinho do que está mais aquecido aí, mas vamos reforçar. Qual área que mais a área que está mais em demanda aqui, que é a área de marcação, né? Então, quando eu estava explicando como é que funciona toda a carreira de um engenheiro aqui. Ele começa como fazendo marcação, locação de obra, que é o Setting Out Engineer. O próximo passo seria o Senior Engineer, né? Já aquele cargo mais sênior. Então, você sabe fazer a marcação, você sabe como funciona, você sabe dar ordem. Agora é você que vai comandar as equipes, os empreiteiros, né? Então você tem um empreiteiro lá que está fazendo todas as formas. Você vai lá e fala assim, ó, você vai colocar a forma aqui. Marcou. Você também faz a inspeção da ferragem, do prumo, entendeu? Você está sempre checando, conversando. Então, tem a peãozada, mas você ainda tem que conversar com o gerente da empresa, do empreiteiro, cronograma, quando que eles vão começar, qual que é a próxima frente de trabalho. Então, tem várias reuniões, entendeu? Então, esse seria o próximo estágio. Você está autossuficiente, entendeu? Para você começar a organizar e planejamento de obra, aqui eles usam muito, qualquer obra aqui tem uma grua, entendeu? Então você tem o coordenador da grua, eles são muito focados em segurança do trabalho. Então, o trabalho do engenheiro não se resume só à engenharia civil, mas também na parte de segurança, para você executar um serviço, plano de trabalho, o que você vai fazer para você ter certeza que ninguém vai se machucar, que vai ter um guarda-corpo, entendeu? É responsabilidade do engenheiro. Você é o engenheiro daquela obra. Então, você está cuidando dos empreiteiros também. Então, você tem que ter toda uma visão. Abrange bastante coisa. Então, aí, quando chega nessa parte, a parte de você ser fluente, né? Fluente que eu digo é de você poder desenrolar mais, e você poder ter umas reuniões e tal. Você precisa de ter essa confiança, você precisa de ter o conhecimento, né? Aqui, não, você pode ter experiência no Brasil, mas você precisa ganhar um pouco mais de confiança aqui, né? Não seria tanto a experiência que você vai ter aqui vai te dar essa confiança.
né? Então, se você começar por baixo, você vai acabar ganhando essa confiança para você gerenciar os empreiteiros de uma obra. Tem algum curso, né? Porque eu vejo que muitas pessoas elas partem para outros países. Num primeiro momento, quando não tem o domínio do idioma, se inscrevem num curso de inglês para melhorar, para aprofundar, para, né, para ter fluência. Porque por mais que a gente aprenda inglês no Brasil, a gente não tem a fluência quando a gente está exposto num outro país. Mas, em paralelo, é possível fazer alguns cursos específicos das áreas, né? Por exemplo, agora eu não vou saber o nome dela. Tá aí, não sei, porque tá todo abreviado, mas ela está perguntando sobre se qualificar no mercado europeu, se tem algum curso, algum lugar. Também estão perguntando aqui, não existe mestre de obra na Irlanda, se existe mestre de obra na Irlanda. Área de Existe o mestre de obra na projetos. Irlanda aqui, com certeza. Seria o. Nossa, agora me pegou também. Esqueci. Mas existe o mestre de obra na Irlanda, sim. Ah, você tem, na obra, você vai ter lá entendeu? O Setting Out Engineer, você tem o Senior Engineer, você tem o Project Manager, que é o gestor do projeto, você tem o Contracts Manager, que é o gerente do contrato, você tem o Construction Manager, né, o Site Manager, Sites, que seria mais o encarregado geral, o encarregado chama Foreman. Você tem o Foreman, geralmente é o encarregado, você tem o encarregado de cada etapa, vamos dizer, o encarregado de forma, o encarregado de carpintaria, encarregado de encanador, entendeu? Então, para cada atividade você tem um encarregado e daí você tem um encarregado geral, né? Que seria o site manager. A área de gerenciamento de projetos é uma área aquecida? É uma área aquecida, com certeza, gerenciamento de projetos. Só que você se chama planner, né? É uma área totalmente. O problema é que o que acontece? Aqui tem a área também de quantity surveyor, né? Que é o orçamentos. No Brasil, o engenheiro faz orçamento, né? E aqui você tem um curso superior destinado a orçamentos, que é o quantity surveyor. E muitos dos brasileiros, o pessoal acaba tendo toda uma experiência no Brasil como quantity surveyor e procura e consegue emprego aqui como quantity surveyor, né? A ideia, uma das coisas que eu faço na parte de mentoria e consultoria com o pessoal é entender a experiência deles e colocar eles no rumo certo do que eles vão conseguir uma vaga. Como quantity surveyor, tem gente que trabalha com planejamento, que é o PMP, eles usam bastante aqui o programa que é o Primavera, né? Então, se você tem conhecimento, o pessoal trabalha no Brasil, Microsoft Bull Project, tem o Primavera, tem um outro também que ele é super famoso agora, que eles usam bastante nos Estados Unidos, me fugiu da cabeça. Mas se você tem conhecimento, se você sabe usar esses softwares, você tem emprego. Outra área que eu falei que estava bombando, que é o BIM. Se você sabe mexer com Revit, tem muita vaga para Revit, que é um software que faz todo o projeto em 3D. Então, tem uma área só para que é o que eles chamam de gerente de BIM ou coordenador de BIM, a pessoa que coloca todos os projetos, coloca o projeto do arquiteto junto com o engenheiro estrutural, junto com a parte hidráulica, com a parte elétrica, e ver se não tem um encanamento passando no meio de uma viga, entendeu? Isso chama clash detection. Você não precisa necessariamente ser engenheiro para trabalhar nessa área, mas é um ramo que está bombando, que tem muitas vagas também. Bom, Alexandre, você foi, né, para a Europa, escolheu a Irlanda. Você tem a cidadania europeia, então para você ficou um pouco mais fácil, né? Fazer aplicações, enfim. Qual que é a dica? Porque você está há bastante tempo, você também contrata pessoas, né? Porque você tem já bastante experiência, já é gestor na área que você atua. Qual que é a dica dessas pessoas? Porque tem algumas pessoas que querem, né, se lançar para o mundo, mas às vezes dá um certo medo, né? O que eu vou encontrar por lá? Eu sei que na sua história você só tinha lá
um ponto de referência do amigo de um amigo e você simplesmente foi, né? Mas o que, que você dá como dica aí valiosa para as pessoas que estão aí pensando em sair do Brasil, ou mesmo que estão aí, alguns já estão, mas quem está aqui no Brasil, tem bastante gente acompanhando aqui do Brasil e que tem esse sonho de uma experiência internacional. Qual que são as suas dicas? Gente, a minha maior dica é a seguinte: você tem que acreditar. Não adianta, não adianta, não adianta ficar em cima do muro, entendeu? Ou falar, eu vim aqui fazer pela metade, vim, fiz o meu curso, tal. Você tem que acreditar. Você tem que colocar um plano, colocar uma meta e não tem plano. Seu plano é o plano A, não tem plano B, não existe. Não tem não dar certo, só tem que dar certo, né? Você tem que tirar da cabeça assim, tá, mas se não der certo, o meu plano B, né? Tem que dar certo. Então, assim, quando eu decidi vir para cá, eu não tinha nada. Eu tinha um amigo, né, que eu não via há uns, sei lá, uns 5 anos, que a gente se conheceu nos Estados Unidos, eu sabia que ele estava morando aqui. Ah, e, entendeu? Foi um dos motivos, eu acabei vindo, mas entendeu? Ele não deu muita dica, porque principalmente não é o mesmo ramo, não tem nada a ver e tal. Eu queria ir embora do Brasil, não queria mais morar para lá. A nossa ideia não estava voltar para os Estados Unidos, na verdade a gente queria ir para o Canadá. Eu apliquei para o visto do Canadá e foi negado. Então, assim, a partir do momento que eu recebi essa notícia, o visto foi negado, é, eu tinha a cidadania, eu falei, vamos para a Europa, tá fácil, entendeu? É só ir. E a decisão foi assim, no dia que eles falaram que foi negado, eu comprei a passagem para 2 semanas depois para vir para a Europa, né? Não teve, assim, um baita de um planejamento. Peguei 2 malas, uh, o que eu ia trazer de mais importante, eu vim na frente. Uh, e aquela coisa, quando eu tô dizendo assim, não tem opção B, entendeu? Quando a gente foi pro Brasil, eu tinha um filho, se eu sair do Brasil, eu já tá com dois. Então, tive que sustentar, mulher, filho, todo mundo. O, Então, o Lorde, a ideia, quando Alexandre, veio para cá, eu pensei, pô, tem que arrumar um emprego rapidíssimo, entendeu? Alugar um apartamento, trazer minha família. Esse foi outro, quando eu vim para cá também foi praticamente no mesmo. Quando eu voltei para o Brasil foi em novembro, eu vim para cá em novembro, no final de novembro. Assim, escolha as melhores épocas, né? Então, logo quando eu cheguei, eu acho que levou 2 semanas. Eu fui atrás de documentação, tirar aqueles que têm o PPS, que seria o CPF do Brasil, abrir conta no banco, me virei, tirei os documentos, arrumei um apartamento e consegui um emprego. E não foi na engenharia. O meu primeiro emprego aqui foi para trabalhar de garçom num hotel. Né? Porque assim, eu tinha essa coisa aqui nos Estados Unidos, um garçom ganha bem pra caramba, você ganha muita gorjeta nos Estados Unidos, né? Daí eu falei, pô, nada, não vou ficar, entendeu? Não vou ficar desempregado muito tempo. Eu arrumo um emprego aí pra me virar, né? Ah, consegui esse emprego, que era assim, eles precisavam de uma posição para o Natal. Tava na época do Natal, então eles iam ficar muito mais busy, né? Ia ter muito mais movimento no hotel. E eu lembro que eu fiquei 3 semanas, né? Aí eu pedi as contas, 1 semana antes do Natal. Eu falei, meu, nem ferrando, eu não vou passar o Natal. E não é isso, eu não preciso mais disso, né? Eu coloquei na cabeça assim, meu, não preciso mais disso. Assim, fazia tempo que eu já não trabalhava. Eu trabalhei quando eu estava no colegial, nos Estados Unidos, trabalhei no McDonald's, meu, trabalhei de tudo quanto é coisa. Então lá não tem vergonha nenhuma disso, entendeu? No Brasil o pessoal é meio nariz empinado para essas coisas. Você quando você tem um curso superior, ou tem uma família que pode bancar você como curso superior e tal, você não trabalha em qualquer emprego. E eu não tinha isso. Vindo com essa mentalidade dos Estados Unidos, eu falei, eu pego qualquer coisa. Comecei a trabalhar no hotel, mas eu pensei assim, meu, eu já não tenho mais idade para isso, entendeu? Eu consigo coisa melhor. E eu decidi que eu não ia ficar lá. Tava chegando perto do Natal, tava com saudade, também tava morrendo de saudade das crianças, tava com saudade da minha esposa. Liguei para eles e falei, compra a passagem e dei. E tava sem emprego, sem nada, agora tava ferrado mesmo. Tava pagando em euro, com o dinheiro que eu trouxe do Brasil, que tava em real. Meu, apostei tudo. Falei, bem,
Aí eles vieram, a gente passou o Natal junto, acabei conhecendo outros brasileiros aqui, a gente fez uma amizade, passamos o nosso Natal na casa desse amigo que eu tinha dos Estados Unidos, e coloquei na cabeça, agora passou o Natal, passou o Ano Novo, entrou janeiro, eu preciso de arrumar um emprego super rápido. Eu tava, entendeu? Venceu o aluguel, tem que colocar comida, as crianças, né, cuidar deles. É, e não dava, na época, não dava para Vanessa arrumar um emprego também, porque a gente veio para cá, o nosso filho mais novo tinha 1 ano e meio, então não tinha com quem que ele ia ficar, né? Ah, aí eu lembro que eu fiquei 1 mês procurando emprego, né? Aplicava para tudo quanto é coisa, mas eu tava aplicando para tanta vaga que não era só vaga aqui na Irlanda, eu tava aplicando para vaga no Caribe. Eu lembro que eu fiz uma entrevista para uma vaga no Caribe, eu fiz uma entrevista por videoconferência para trabalhar na Nova Zelândia, né? Coisas que eu não sabia que no Brasil o pessoal não estava procurando, mas aqui não. Essa é outra coisa que eu acabei descobrindo. O pessoal de outros países procura muitos profissionais da Irlanda, né? Então tem muita vaga na Nova Zelândia, muita vaga na Austrália, e os recrutadores que estão aqui estão recrutando as pessoas para trabalhar nesses países. Eu lembro que eu fiz entrevista em tudo quanto é lugar. E acabou o mês bem no final do mês de janeiro, eu tive uma entrevista para uma construtora pequena. Eles estavam trabalhando numa estação de tratamento de esgoto em Dublin, e eu consegui uma vaga com eles como Project Manager, né? Eu comecei já, não fui começando de baixo, né? Eu já comecei como Project Manager, eu tinha experiência, foi super engraçado, porque tudo quanto é entrevista que eu tinha, mesmo falando inglês legal e tal, todo mundo vai, mas você não tem experiência na Irlanda, mas você não tem experiência na Irlanda, você não tem experiência na Irlanda. Eu lembro que nessa, eu cansei disso. Eu levei o meu iPad e eu tinha muitas fotos dos Estados Unidos, do Brasil e tal, de todas as obras que eu trabalhei. E eu lembro que eu peguei o iPad e fui mostrando para eles assim, olha as fotos, olha os empregos. O cara ficou super impressionado. Ele falou, meu, você manja mesmo, tá contratado. Me Alexandre, ofereceu, eu lembro, 5 anos atrás não tinha essa demanda que tá tendo hoje, né? de- Era difícil conseguir um emprego. Eu deixa eu consegui um fazer, puta de um salário, deixa eu fazer eles só me uma, deram deixa eu fazer só uma pro que eu consideração. tava, entendeu? Como dizer, eu tava ganhando, trabalhando, só para vocês terem uma ideia, trabalhando no hotel lá, eu tava ganhando, acho que coisa de 230 por semana, né? 230 por semana, mixaria. Eles me ofereceram 40 mil por ano, né? Que vai para os seus, sei lá, 800, quase 1.000 por semana. Deixa eu fazer uma consideração aqui, Alexandre, porque quando você falou que quando você decidiu ir para a Irlanda, você tinha acabado de ter uma notícia, um balde de gelo, né? Negaram o seu visto lá no Canadá e você, ao invés de paralisar, você motivou e colocou mais lenha e foi, né? A mesma coisa aconteceu agora de lógico, chega num país diferente, não quer ficar sem trabalho, vamos fazer as coisas, vamos acontecer, vamos fazer rapidamente. E aí você foi trabalhar aí no hotel e depois você relaxou e falou assim, não, eu tenho uma profissão e eu tenho que ter essa paciência, né, para o processo seletivo. Naquele momento ele estava mais lento. Hoje o que você está me dizendo é que está bem aquecido. Mesmo com o Covid, você acha que afetou alguma coisa? As contratações ainda estão acontecendo? Então, para as pessoas entenderem um pouco o que acontece aqui na Irlanda, a Irlanda ela tem uma localização bem privilegiada, né? Nós somos parte da União Europeia e a gente está na zona do euro. Você tem que lembrar que não são todos os países da União que são parte da União Europeia estão na zona do euro. Um exemplo, tá certo que o Reino Unido está saindo fora, mas o Reino Unido nunca converteu a moeda. O Reino Unido continuava com libras, outros países, Polônia e tal, eles têm outras moedas, né? Então, a moeda aqui tem um pouco mais força. E, na verdade, acaba sendo mais barata do Reino Unido. Então, quando as empresas americanas, a parte tecnológica, Amazon, Google, esse pessoal, eles querem abrir uma filial na Europa, eles vão procurar um país que fala a língua deles,
né? Que eles podem ter reuniões de gerência com a unidade da europeia e eles vão falar a mesma língua. Então, quais os países da União Europeia que falam inglês? Irlanda, Reino Unido e Malta, né? Só que Malta é uma ilhazinha, é super pequenininho. E a vantagem estratégica daqui é, principalmente agora, né, como o Reino Unido saiu, que eles ainda estão na zona do euro. Então, se qualquer produto que é fabricado ou que é vendido aqui, ou que eles têm alguma presença comercial, eles conseguem vender na Europa livre de qualquer taxa, né? Então, tem muito projeto de empresas americanas vindo para cá. Teve algum problema com o Code? O que acontece? Muitos projetos já estavam rolando, né? Já estavam em andamento. A maioria estava muito aquecido. Então, o que aconteceu? Deu um lockdown. As obras pararam. Não significa que elas pararam porque não podia trabalhar. Mas assim que liberaram, todo mundo voltou a trabalhar. As obras, entendeu? O que vai acontecer não é agora. Assim, eu não vejo agora um problema com o Covid-19. Eu acho que o problema vai ser o ano que vem, né? Porque eu trabalhei em bastante projeto de grupos de hotéis, né? Então tinha muito grupo de hotel reformando e aumentando e expandindo aqui na Irlanda, porque também é um centro turístico, tem muito turista que vem para cá, né? Então, assim, o ramo de hotelaria, meu, o pessoal tá sem não tem turista. E aí? O que você faz? Então, imagina, se eles estavam com bastante projeto de expansão, novos hotéis, essas coisas vão cair. Mas não é esse ano. O que começou tem que terminar. Entendeu? Então, não acabou isso. Mas futuros projetos, com certeza. Acho que Deixa eu. Uma outra pergunta aí para a gente ir para o encerramento. A questão de idade aí, existe alguma discriminação? A engenheira Kênia está dizendo que ela está na faixa dos 40 e aqui no Brasil a gente já vai começando a afunilar, né? A partir dos 40, 45, 50, já é um funil bem justo. Aí na Europa, 40 anos, como é que é isso? Então, daí eu volto para o lance que não tem mão de obra, né? Não tem. Então não tem discriminação. Porque eles precisam. E o que acontece bastante aqui? Você acaba sendo uns 5 anos aqui. Eu lembro que logo no começo eu conheci o rapaz, eles me colocaram, eu fui para uma obra no interior da Irlanda e eu estava fazendo serial, estava fazendo locação de obra. E eu precisava de um ajudante, então eles me colocaram lá um dos encarregado de obra lá como ajudante. Alexandre, o encarregado tinha uns 50 anos. O Instagram vai bloquear a gente. A gente já está no finalzinho. Então tá bom. Então vamos pensar na história. O que acontece? O encarregado, o cara, ele tinha uns 50 anos. Ele estava no último ano de engenharia civil. Então, o que acontece bastante aqui? Tem bastante, o pessoal também quer ter um aumento no salário, quer ganhar mais e tal. O pessoal volta para a faculdade, entendeu? Estuda part-time. O part-time aqui, para fazer uma faculdade, é aula 2 vezes por semana à noite. É super fácil, entendeu? Para você terminar um curso superior aqui. Então, isso acontece bastante. Então, não tem discriminação de idade. Esse pessoal, entendeu? É bem requisitado. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui que essas pessoas querem depois conversar. A gente marca uma nova live para tirar algumas dúvidas, que esse bate-papo está bem aquecido. E a gente vai ser, daqui a pouco, vamos encerrar o nosso bate-papo. Então, eu quero agradecer a sua participação. Vamos ver se a gente vê essas pessoas que têm ainda dúvidas. A gente marca um novo bate-papo e a gente conversa mais. Pode ser? Tá, joia. Eu agradeço vocês todos, as contribuições, dúvidas, ou com o Alexandre ou comigo. A gente segue aí numa nova live para mais assuntos, tá bom? Tranquilo. Então tá. Obrigada, Um beijão, obrigado por me receber e
A gente mantém contato, a gente marca um outro horário. Isso aí, isso mesmo. Tchau. Então tá bom, beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.